Salmo de número 115. Salmo 115, versículo de número 16. Quem achou, diga amém. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Efésios, capítulo de número 1. Versículo de número 3. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da Sua glória, de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Deus é grandão. Eu já ouvi alguém falando isso um dia. Deus é grandão. Para você entender, Deus não tem tamanho. Deus não tem início. Deus também não tem fim. Deus não pode envelhecer. Deus não pode se assustar com nada. Deus não pode se surpreender com nada. Tudo que Deus quis, Ele realizou. Deus não sonha. Ao contrário do que muitos dizem aí, os sonhos de Deus, Deus não tem sonho. Tudo que Deus desejou, Ele fez. Quem sonha são os homens. Então Deus, em seu infinito poder e graça, Ele realizou tudo o que Ele quis. Agora imagine um Deus que é soberano, eterno, poderoso, autoexistente, autossuficiente, que ninguém pode tocá-lo, que em sua magnitude e poder está acima de todos, de tronos, principados, potestades. Ele é grande. Mas um dia, esse Deus grande e poderoso desejou vir na terra. A princípio, Deus desejou fazer algo que aos olhos humanos é complicado de se entender. A ciência tenta explicar da onde o homem veio, a sua origem.
Da onde foi a criação, a evolução, não é? E uma coisa estranha, né? Se o homem evoluiu do macaco, por que existe macaco ainda? Não é? Porque se o homem evoluiu do macaco, não era para existir mais macaco. Ou aqueles macacos que existem estão em processo de evolução, vão vir a gente. Não é? Então veja, que Deus um dia, Ele falou, eu governo as coisas eternas. Mas eu preciso de alguém que governe outra coisa. Porque Deus não poderia colocar mais ninguém para governar com Ele. Porque os céus são dele e Ele estava rodeado de anjos, de querubins, de serafins que o adoravam. Então Deus cria os céus e a terra. Deus cria o universo. Deus cria todas as coisas. Um dia eu ouvi alguém falando isso, eu não sei se a estatística está correta, mas eu acredito que sim, que o universo tem aproximadamente 500 milhões de galáxias. E cada galáxia tem aproximadamente 2 bilhões de planetas, ou seja, 500 milhões vezes 2 bilhões. 500 milhões vezes 2 bilhões. Quantos planetas dá aqui? Fale para mim, você que é bom de matemática, meu filho. Quem é bom de matemática, faça essa conta. 500 milhões vezes 2 bilhões. João Guilherme, ou Luiz Guilherme, fale para mim. 2 bilhões vezes 500 milhões. Quanto que dá, meu filho? É um número que não tem, não é? A Bíblia diz que Deus criou tudo isso com uma palavra. Pá, haja luminares. E eles passaram a existir. Só que tem um detalhe. Deus, Ele desejou, Ele criou a terra. E Ele falou assim, eu vou colocar alguém para governar a terra. Deus governa o reino espiritual e queria que alguém governasse o reino físico. O pastor Paul Jang Cho, David Jang Cho, ele fala tudo isso quando ele fala sobre a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual, é a dimensão que o homem não pode tocar. Então Deus criou tudo no reino espiritual e criou e colocou na terra, e colocou o homem para governar a terra. Só que tem um detalhe, quando Deus decide que alguém ia governar esta região física, que é a terra, Ele não decide que essa pessoa seria qualquer uma. Deus então decide que o homem seria criado dele mesmo. Gênesis 1:27, Gênesis 2:7. Deus cria o homem dele mesmo. Homem, macho e fêmea, Gênesis 1:27. Deus cria o homem e a mulher, espirituais. Mas aí Deus decide que esse homem e essa mulher espirituais não poderiam governar uma terra que era física. Então Deus faz um boneco de barro e coloca esse homem espiritual dentro do boneco de barro, e o homem passa a ser uma alma vivente. E Deus fala para ele, você vai governar sobre todos os animais, sobre todas as plantas, sobre tudo que existe. Aí Deus cria a mulher, coloca a mulher junto com o homem e diz a eles, crescei, multiplicai, enchei a terra e governai-a. Deus determina que o homem governe o reino espiritual, o reino físico. Mas a Bíblia diz que então Satanás vem e rouba isso do homem, fazendo com que o homem deixe de ser igual a Deus. Como assim, apóstolo? O homem era igual a Deus? Sim, só que de forma física. Ele era santo, ele era vestido da glória de Deus. Por quê? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque o homem perdeu as suas vestes celestiais quando ele peca. Quando o Senhor chama Adão lá no Éden, Adão fala, Senhor, eu estava escondido. Mas por que tu está escondido, Adão? Ah, Senhor, porque eu estava nu. Mas quem disse para você que você estava nu?
Adão não podia verificar a sua nudez, porque ele estava vestido e revestido da glória de Deus. E quando ele peca, ele perde a glória de Deus. Então agora ele se torna um homem comum, por causa do pecado. Veja que Deus criou o homem para ser um ser celestial, mas que governasse a terra. Satanás vem e rouba isso do homem, fazendo com que o homem peque. Deus já tinha um plano. Fala para o teu irmão, Deus já tinha um plano. E qual era o plano de Deus? A partir da morte ou da morte espiritual de Adão, Deus já tinha um plano. E Deus faz uma promessa, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que a serpente seria esmagado pelos pés do homem que viria. Aquele que foi criado antes da fundação do mundo, o Cordeiro, que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Imagine que estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo arquitetando a criação do universo. Estavam lá os três juntos, e aí Deus falou: nós vamos criar a terra será tremenda. Um dos querubins aqui nossos, um dos arcanjos, eu sei lá qual que era a posição de Lúcifer lá no céu, vai nos trair, nós vamos jogá-lo na terra, e ele vai fazer com que o homem peque. O homem celestial, o ser celestial, a parte nossa, que nós vamos colocar lá, esse homem celestial vai pecar contra nós. Então, nós vamos ter que sacrificar para que o homem volte para nós. O filho levanta a mão e diz para o pai: eu vou. Eu já posso morrer agora. Então Deus já sabia que tudo isso iria acontecer. Então por que Deus deixou isso acontecer? Porque Deus não volta atrás naquilo que Ele faz. Deus planejou, Ele não vai rabiscar e vai falar: eu vou rabiscar e vamos consertar. Não, Deus lançou uma palavra, essa palavra dele vai seguir até o final. Escute, a palavra que Deus deu a seu respeito, ela vai seguir até o final. Deus não tem plano B. Engana-se que acha que Deus tem plano B. Deus não tem plano B. Ele começou a projetar lá no começo, mas ele sabia que o homem ia morrer aqui. Ele falou: não tem problema, nós vamos dar um jeito aqui e vamos continuar o processo para que o homem lá no final volte a ser o ser celestial, corpo glorificado, viver conosco aos nossos pés, tocando no nosso trono. Deus então envia Jesus. Passa-se o tempo. E o interessante é que Deus faz a promessa: ele virá. Moisés fala sobre ele. Jacó o viu subindo e descendo a escada. Abraão sacrificou no Monte Moriá ele, o cordeiro. Moisés fala sobre ele. Agora imagine, todos esses nossos irmãos lá do Antigo Testamento o esperavam, Rodrigo. Imagine, Abraão morre, vai para o seio, um lugar especial. Dali a pouco morre Isaac, morre Jacó, morre Moisés. Moisés chega lá no seio de Abraão. Abraão pergunta para Moisés: Moisés, e ele já veio? Aí Moisés fala: não, ele ainda não veio não, mas eu construí um tabernáculo que fala dele. Aí morre Josué chega lá. Abraão pergunta para Josué: ele já veio, o cordeiro prometido por Deus já veio? José fala: não, mas nós vencemos muitas batalhas em nome dele. Passa-se o tempo, morre Davi chega lá e fala assim: Abraão pergunta: Davi,
Ele já veio? Daí ele fala, não, ele não veio, mas eu escrevi um salmo todinho que relata exatamente a sua morte, como será, lá no número 22 do salmo, demonstra exatamente a sua morte. O salmo 22 relata a sua morte, o salmo 23 relata ele no Siol, o salmo 24 relata ele subindo ao céu. Ele não veio ainda, mas já escrevi sobre ele. Abraão fala, uau. Passa mais um tempo, chega Isaías lá no paraíso. Abraão fala, Isaías, ele já veio? Não, ele não veio, mas eu escrevi um livro todinho sobre ele. Eu profetizei sobre ele, eu profetizei sobre o nascimento dele, eu profetizei que ele está vindo, eu profetizei a morte dele, eu profetizei como é que será o governo dele celestial. Eu já falei sobre ele, fica tranquilo, que ele está chegando. Uau! Passa mais um pouco, mais uns 400 anos, 500 anos, 600 anos, 700 anos. Chega lá João Batista. João Batista chega lá e fala assim, Abraão pergunta para João Batista, João Batista, o cordeiro já veio? João Batista olha para todos eles que esperavam. Já. Eu batizei ele algumas semanas atrás, antes de eu morrer. Ele já está andando pela terra. Eles fazem festa lá no seio de Abraão. Fala, falta muito pouco para a nossa redenção. Jesus anda pela terra, meu irmão, fazendo milagres sobrenaturais, curando enfermos, restaurando pessoas. Mas chega o dia em que ele precisa morrer para resgatar a humanidade, para resgatar o Adão, aquele homem, ser celestial, que vestia as suas vestes eram vestes gloriosas, as suas vestes tinham reluz, eu não sei como que era, eu sei que ele viu que estava nu, se ele estava nu é porque ele tinha uma veste, que veste ele vestia? A glória de Deus. Jesus vem, pisa na terra, o diabo fica apavorado, porque ele veio. Tem uma passagem que os demônios falam assim, tu és o Cristo. Jesus fala, já vieste nos atormentar. Jesus fala para eles, fiquem quietos. Da onde eles conheciam Jesus, meus irmãos? Da eternidade. Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 10, diz que os discípulos voltam felizes. Não, Senhor, os demônios se submetem a nós através do seu nome. Ele fala assim, vocês estão felizes porque os demônios se submetem ao nome de vocês. Eu vi Satanás caindo do céu. Em outras palavras, parafraseando, eu meti o pé nele quando ele pisou na bola. Vocês não sabem de nada. Jesus vem então, fala, eu vim para restaurar o que havia perdido, eu vim buscar de volta o que se havia perdido, eu vim para os filhos, eu vim restaurar os filhos, eu vim buscar o que estava perdido. Jesus está consumado lá na cruz. Quando ele morre, ele diz, está consumado. O que está consumado? Está consumado que agora nós podemos governar novamente com Cristo. O mesmo governo de Adão agora foi dado a nós através do segundo Adão, chamado Jesus. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo, ei, agora vocês podem entrar lá no reino espiritual e pegar tudo que é direito de vocês. Escute aqui, quando o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele está dizendo agora o seguinte, vocês têm livre acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais, vocês podem se mover no Espírito, a grandeza de Deus está sobre vocês, nada pode prender vocês, porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, sabe o que ele faz? Ele abre o caminho de novo, e nós teremos acesso ao Pai novamente, nós podemos chegar a Deus através do seu bendito sangue, conforme diz a carta aos Hebreus. Ele está dizendo, existem dois reinos, o físico e o espiritual. Fala para o teu irmão tudo o que você precisa. Jesus já conquistou para você.
Tudo que você precisa, fala para o teu irmão, está à sua disposição. Só que você precisa saber a senha. Qual é a senha? A senha é a linguagem do Espírito. Escute aqui. Existem coisas tremendas que estão no céu, que Deus deu para nós. E onde fala isso, apóstolo? Êxodo capítulo 14. Desculpa. Êxodo capítulo 3. Versículo 14. Deus chama Moisés. Escute aqui, irmão. Engana-se quem acha que Moisés conhecia Deus, viu, meu filho? Moisés não conhecia Deus, não. Moisés tinha uma noção de quem era Deus, porque ele viveu 40 anos na casa de Jetro, que era sacerdote de Midian. Jetro conhecia Deus, Moisés não. Moisés achava que conhecia Deus, mas ele tinha um chamado. Tem muita gente aqui que tem chamado, mas ainda não conheceu o Deus do seu chamado. E o dia que você conhecer o Deus do seu chamado, então você vai começar a realizar o teu chamado. Você precisa conhecer Deus primeiro. Por isso que tem um bocado de pastor, um bocado de crente aí fazendo besteira, porque não conhece o Deus do seu chamado. E sabe como é que Deus se revela a você, chamando a sua atenção? Fala para o teu irmão, Deus está chamando a sua atenção, você não está entendendo. Estava Moisés um dia procurando uma ovelha, se a ovelha se perdeu. E aí o que acontece? A Bíblia diz que uma árvore, uma sarça, eu sei lá o que era, um arbusto, estava pegando fogo. Irmão, eu sinto a glória de Deus aqui nesse lugar. Se você não está sentindo, tem uma coisa errada com você. Ele viu um arbusto pegando fogo, e quando ele se vira, Deus se revela para Abraão, para Moisés. Sabe o que é aquilo ali? Deus chamando a atenção de Moisés. Às vezes você perdeu alguma coisa e não está com interesse de buscar aquilo que você perdeu. Deus está mandando falar com alguém aqui hoje. Você perdeu alguma coisa, mas não está com interesse de ir atrás disso que você perdeu. Vá atrás do que você perdeu, porque Deus está chamando a sua atenção. Moisés estava atrás de uma ovelha, talvez. Moisés estava buscando alguma coisa, talvez, e Deus revela a Moisés. Escute, Deus quer se revelar a você. Deus se revela no meio de uma sarça, de uma árvore que pega fogo, e Moisés olhava para aquela árvore e não entendia o que estava acontecendo. Ele fala: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. É santo por quê? Porque a glória de Deus estava ali. E por que a glória de Deus estava ali, irmão? Porque Moisés estava lá e Deus queria falar com Moisés. Vamos parar com essa bobeira de achar que o monte, tem uns crentes que não sei onde tem a cabeça, não sei que Bíblia que eles andam lendo, que acha que o monte ali é santo. Monte não é santo coisa nenhuma. Santos somos nós que vamos lá buscar a face do Eterno. É por isso que o monte é santo. É por isso que Deus se manifesta lá no monte, para mostrar para nós que estamos lá buscando Ele. A terra era santa, porque Moisés estava na terra, e Deus queria falar com Moisés, e a santidade de Deus se manifestou naquele lugar. Deus fala para Moisés: Moisés, você vai livrar o povo de Israel da mão do faraó. Como assim? What? Como assim, Senhor? Eu vou libertar, eu vou falar para Faraó, o homem mais poderoso da terra, o império mais poderoso da terra. Como é assim? A mesma coisa de lá falar para o Trump: Trump, toma vergonha na sua cara. Xingar o Trump. Como assim, Senhor?
O Senhor está dizendo para mim ir lá falar para o homem mais poderoso do mundo. O Senhor está falando para mim falar para o império mais poderoso da terra, que o Senhor quer que ele livre o povo da mão dele, o povo que é escravo há mais de 500 anos. Só quer que eu vá lá. Deus falou assim: eu quero. Eu estou falando, Moisés. Eu estou mandando você ir. E quando eu mandar você ir, ô Moisés, na frente com você vão sinais que só eu posso realizar. Ah, muito bem, Senhor. O Senhor quer que eu vá, mas eu vou em nome de quem? Para quem eu digo? O nome de quem eu uso? Porque eles têm 10 deuses no Egito. Ísis, Osíris, Ra, Horus. Deus fala para Moisés: diga para ele que o eu sou te enviou. Como assim? Eu sou, diga que o eu sou te enviou. A palavra eu sou, no hebraico, é chamado de o tetragrama sagrado, YHWH. Não tem tradução. É um vento. Diga para ele que o eu sou te enviou. Por que eu sou? Deus não quis pôr um nome para não limitar o seu poder e a sua grandeza a um nome. Nós temos mania de limitar o poder de Deus e a grandeza de Deus no nome. Deus falou assim: diga para ele que o ilimitado está indo. Diga para ele que o Criador de todas as coisas, aquele que era, que há de vir, o eterno, aquele que ninguém criou, aquele que ninguém pode tocar, aquele que ninguém pode surpreender, diga para ele diga para ele que eu serei uma nuvem de glória, uma coluna de fogo, eu serei o vento que vai abrir o mar vermelho, eu serei o que vai tocar lá e vai trazer as rãs, eu serei aquele que vai perturbar o Egito por um bocado de tempo. Diga para ele que se ele não libertar o meu povo, eu vou derramar toda a minha ira, o meu poder, a minha glória sobre o Egito. Diga para ele que eu sou. E para você, quem é ele? O eu sou. Quem é ele? Quem é o eu sou? Eu sou aquilo que você precisa, na hora que você necessita. Se você precisa de um carro, eu sou o carro. Se você precisa de uma cura, eu sou a cura. Se você precisa de um milagre, eu sou o milagre. Se você precisa de uma porta aberta, eu sou a porta aberta. Se você precisa de uma tempestade, eu sou a tempestade. É isso que Deus está dizendo. Não limite o meu poder por causa de um nome. Diga que eu simplesmente sou. Moisés vai até o faraó, diga assim: eu vim em nome do eu sou. O faraó falou assim: Moisés ficou doido, porque eles eram amigos, eles eram irmãos, cresceram juntos. O sol do deserto fez mal para o meu amigo Moisés. Como assim? O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, o que coloca a lepra e tira a lepra, o que coloca enfermidade e que cura a enfermidade, o que livra o preso da prisão, Ele me enviou. E digo mais, faraó, se você não deixar o povo dele ir, ele vai perturbar o Egito. Só que é simples, irmão. Quando o faraó recebe Moisés, ele não imaginava que Deus fosse tão poderoso. Deus afrontou
os 10 deuses do Egito e destruiu cada um deles. E demonstrou para o faraó e para todo o Egito que ele é. Fala para o teu irmão, ele é. Fala para o teu irmão, ele está chamando a sua atenção. Aí o apóstolo Paulo vem e nos escreve: porque Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, quando Jesus morreu e deu o grito, está consumado, Ele conquistou tudo que o poder de Deus pode conquistar para o ser humano, está conquistado através dEle, por Ele, para Ele, louvado seja o nome dEle. Ele abriu os portais celestiais para nós. Aquilo que o diabo achava que estava vencido, Deus vem e mostra ao diabo: não. Jesus morreu. O diabo falou: venci. Quando o diabo derruba Adão, o diabo diz para Deus: eu sou o cara. Deus fala assim: não sabe de nada. Espera só mais um pouquinho. Quando Jesus vem, Jesus morre, o diabo fala para Deus. Deus fala assim: aguarda só mais 2 dias. Quando Jesus ressuscita, o diabo fica apavorado. Ele some da terra, eu imagino. Eu imagino que o diabo ficou tão apavorado. Falou: o quê? Não consegui segurar esse camarada no túmulo? Meu Deus, que nem a morte, nem os grilhões puderam sustentar. Escute. O diabo ficou apavorado. Jesus não é 40 dias na terra. O diabo está escondido, irmãos. Se você não vê texto bíblico, durante esses 40 dias de Jesus ressuscitado, o diabo fazendo nada. Uma coisa que aconteceu foi que os romanos ficaram perturbados, procurando o corpo do Yeshua. Quando Jesus aparece lá no mar e fala assim: eis que estou convosco, não se ausente de Jerusalém, fiquem aqui. Aguarda só mais um pouquinho, porque vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês vão falar a respeito de mim. Vocês vão testemunhar a respeito do meu poder, da minha pessoa. Em toda a Judeia, em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus sobe para o céu. O diabo aparece, solta rojão e fala: agora eu vou massacrar os crentes, vou pisar na cabeça deles, vou destruí-los. Só que ele não imagina que os crentes se reúnem, 120 reunidos em um só lugar, e começam a buscar a presença daquele que não tem nome. Começam a buscar a presença daquele que é, daquele que foi, daquele que era, daquele que será, daquele que não tem limite, aquele que as portas não se podem fechar para ele. Escute, eles buscaram até encontrá-lo. Passaram-se 10 dias, chega o dia de Pentecostes, eles estão reunidos todos no mesmo lugar. Então aquele que soprou e o mar abriu, aquele que deu ordem às estrelas, por isso que ele chama a existência, Romanos 4,17, chama a existência as coisas que não são como se existissem. Se o que você espera não existe, fica tranquilo,
Deus vai criar para você. Eles estavam buscando a face daquele que criou todas as coisas. E um vento poderoso sopra naquele lugar. E eles foram cheios da presença do Todo-Poderoso. Algo nunca antes visto aconteceu com eles agora. Irmãos, deixa eu falar para você o que aconteceu. No princípio, no Antigo Testamento, eles não tinham isso, eles não podiam, somente alguns homens tinham esse privilégio de realizar sinais, somente alguns homens tinham esse privilégio de realizar coisas poderosas, somente alguns homens escolhidos a dedo por Deus podiam realizar, era uma classe especial, específica. Mas a partir do dia de Pentecostes, o poder de Deus veio. Ou seja, Deus entrou dentro do homem com o seu poder. Antes, o homem só tinha o fôlego de vida de Deus dentro de si, uma partícula que mantinha o homem vivo, o DNA de Deus, a criação do eterno estava dentro do homem, mas agora não. Deus reparte com os seus filhos o seu poder ilimitado. Escute, você não tem noção, o poder ilimitado de Deus, o eu sou, foi derramado sobre a vida daqueles homens naquele dia de Pentecostes. Ou seja, agora eles têm dentro deles uma dinamite, uma bomba, e a palavra poder no grego é a palavra dunamis, que quer dizer explosivo, bomba, dinamite. Deus coloca sobre eles esse poder. Deus fala assim: ei, um pouquinho de mim, ilimitado poder dentro de vocês. O diabo achou que ia vencer mais uma, e quando a igreja se levanta no livro de Atos, Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem a Jesus Cristo. Imediatamente começam a acontecer sinais, prodígios, maravilhas. Deus começa a fazer coisas tão tremendas que até a sombra de Pedro começa a curar. Era tão evidente a presença daquele que não é nada ou não tem nome, não é aos olhos dos homens. Era tão tremendo que até a sombra de alguém pode curar. Fala para o teu irmão: até a tua sombra tem poder. Fala para o teu irmão: o diabo tem medo até da tua sombra. Como assim? Meu filho, porque a sombra de Pedro, quando Pedro passava, eles colocavam os enfermos debaixo da sombra, que ao menos a sombra de Pedro passando sobre eles eram curados. Então o diabo tinha que ter medo até da sombra do crente cheio de Deus. Oh irmão, você não tem qualquer poder dentro de você, não é fogos caramuru, não. Você tem dentro de você, é o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir, se manifesta na sua vida. Todas as coisas estão disponíveis. O apóstolo Paulo diz aqui. Vamos ler. Aleluia. Oh glória. Como está escrito, ele o constituiu pai de muitas nações. Romanos 4,17. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Efésios, capítulo
de número 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, me abençoou. Tudo é meu. Com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, irmãos, lembra que eu falei no começo? Existem 2 reinos, o espiritual e o físico. Deus governa qual reino? E nós governamos qual reino? Só que agora com Jesus nós podemos entrar no espiritual. Antes não podíamos, mas por causa de Jesus, agora nós podemos. Nós não governamos, mas nós temos livre. Assim como escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Escute. A chave do reino está em você crer que você é um filho amado de Deus. E que ele morreu. Jesus consumou todas as coisas para que você pudesse ter tudo o que você precisa. O que você precisa? Está aqui. Alguns vão dizer que isso que eu estou pregando aqui não tem nada a ver, está fora de contexto. Eu estou um pouco me lixando com o que os outros vão pensar. Eu estou preocupado com o que Deus está falando comigo hoje. Deus, o Todo-Poderoso, está aqui. E Ele está falando para você, eu sou. E a prova do eu sou está aqui. Que quando Cristo morre, o eu sou se manifesta. E nós carregamos dentro de nós o poder dele. O poder ilimitado de Deus. O que você precisa? De uma cura? Ele é a cura. O que você precisa? De uma porta aberta? Ele é a porta aberta. O que você precisa de uma libertação? Ele é a libertação. O que você precisa? Só que tem um detalhe. Agora, antes ele nos dava. Agora nós temos que buscar. Você não entendeu? No Antigo Testamento, ele dava. Após Cristo, ele já nos deu. Você não entendeu de novo? Antes de Jesus, eles não tinham. Eles esperavam. Tinha que vir. Eles tinham que esperar Deus se manifestar. Depois de Cristo, não. Ele já nos deu. O apóstolo Paulo está dizendo, já nos abençoou. Está no presente. Ele já nos deu. Nós já temos. E o que precisamos fazer? Pegar. O reino espiritual é como um supermercado. Você tem que entrar lá e pegar o que você precisa. Só que você não entra lá com dinheiro, você não entra lá com boa fama, você não entra lá com bom nome, você entra lá com uma vida santa e irrepreensível. Você entra lá buscando, através da oração, pedindo, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e encontrará. Escute. Bata, entre, pegue, já está disponível. Quando eu chego com uma correspondência na minha casa, eu recebo um e-mail do condomínio dizendo que tem uma encomenda disponível para me retirar na portaria. O que eu faço? Vou lá e pego. A sua correspondência já chegou. O e-mail dizendo que está disponível já chegou. Está dizendo para você, está disponível. Entre e pegue
agora. Deus quer que você entenda isso, que o poder dele é um poder ilimitado. Ele é o que você precisa. Feche seus olhos.